Tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para falar com a gente. Eu quero falar de uma dor silenciosa que poucos conseguem nomear, mas muitos estão sentindo. A dor da paralisia. A dor de ter a sensação que você está caminhando e não consegue sair do lugar. Ter a sensação que você deu tudo de si, mas nada mudou. Sabe aquela sensação que você diz assim, eu acreditei, eu acredito, mas parece que eu não consigo ver? Não sei se quando você era criança você passou por isso. Quando eu era criança, eu tinha alguns pesadelos. E sabe aquele pesadelo que está acontecendo alguma coisa muito ruim, que você está querendo fugir, mas você não consegue? Você já teve um pesadelo desse? Alguém já teve um pesadelo desse? Que você está precisando correr de alguma coisa. Parece que você está botando toda a força para correr, mas você não consegue correr. É desesperador. Eu tive muito isso na minha infância. Eu acho que coisa de criança, que a gente tem medos, né? Muitas inseguranças. Mas a verdade é que muitas pessoas estão assim na vida. Elas têm a sensação que elas não estão nem no começo, nem no fim. Está naquele metade do caminho que não consegue sair do lugar. Pois bem, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É aquela sensação de estar no meio do caminho. Você nem saiu do Egito, nem está naquela celebração. Estou livre, saí do Egito. Nem conseguiu chegar na terra prometida. Você está no meio do caminho. E eu já preguei uma mensagem sobre o meio do caminho. O meio do caminho é exaustivo. É cansativo. Você não consegue ver o destino à sua frente. E você pode sucumbir no meio do caminho. Hoje eu quero falar sobre um homem que viveu essa sensação de desgaste, de cansaço. O profeta Elias. Elias foi um grande homem de Deus. E se você conhece a história, você sabe que ele foi um homem ousado. Ele clamou com ousadia, desceu fogo do céu, destruiu os profetas de Baal, aquele povo que era incrédulo, viu o poder de Deus. Mas em um dado momento ele se viu assim, apático, pensando, só restou eu, não tem mais ninguém, eu estou sozinho. E todo esse dilema, esse cansaço, essa paralisia de Elias, na verdade não era falta de fé, era cansaço, era esgotamento. Não era ausência de Deus, era a presença de muitas vozes contrárias dentro dele. Ele não estava mais ouvindo a voz de Deus, ele começou a ouvir todas as vozes mentirosas que estavam na sua mente. E diferente do que ele acreditava, que o maior inimigo era Jezabel, uma mulher que procurava matá-lo, seu maior inimigo era o que ele estava dizendo para si mesmo. A minha pergunta para mim e para você hoje é: o que você está falando para você? Porque mais perigoso do que o que as pessoas falam para a gente é o que nós falamos para nós mesmos. Já percebeu? Tem horas que a gente fala muita besteira para a gente. Tem horas que a gente pensa o que não deveria pensar. Tem horas que a gente alimenta o que não deveria alimentar. E é sobre isso que eu quero fazer você pensar. Pense sobre o que você pensa. Escute o que você fala. Elias estava pensando, mas estava pensando o que não deveria pensar. Ele estava ouvindo as vozes contrárias. Então Deus perguntou a Elias a mesma pergunta que ele faz para mim e para você. O que é que você está fazendo aí? Não é porque Deus queria uma resposta. Não é porque Deus não sabia qual era a resposta. É porque Deus estava tentando confrontar a crença, o pensamento que levou Elias para aquele lugar. Quando Deus olha para Elias e diz, o que é que você está fazendo aí? Ele estava dizendo assim, Elias, eu quero que você pense sobre o que você está pensando. Eu quero que você pense sobre o que está te prendendo nessa caverna. Deixa eu te dizer algo, que às vezes a gente perde uma batalha porque a gente pensa que a maior batalha é a batalha. Às vezes a gente pensa que a maior batalha é a guerra que a gente está enfrentando, é uma traição que a gente sofreu, é uma crise financeira que a gente está vivendo. A gente pensa que a maior batalha é uma dor, um sofrimento, uma perda, um luto. Mas a maior batalha é o que acontece depois dessa perda, desse luto, dessa traição. É o que a gente permite acreditar que está acontecendo por causa disso que aconteceu. São os nossos pensamentos. Sabe, hoje eu quero fazer você pensar sobre o que você pensa. Elias entrou em uma caverna.
E ele entrou em uma caverna não para se refugiar. Ele entrou em uma caverna para se esconder. Você pode estar cansado. E você pode até entrar numa caverna, mas com a motivação correta. Para o descanso. Não foi essa a motivação de Elias. Elias entrou para reclamar, para murmurar. E existe uma grande diferença entre reclamar, murmurar e lamentar. O lamento é você colocar sua dor diante de Deus. A reclamação é você contender contra Deus, contra o que está acontecendo com você. Eu não posso olhar para esse texto das Escrituras, e eu já preguei várias vezes nele, e dizer assim: entre numa caverna se você está cansado e descanse um pouco. Porque aqui, Elias não deveria ter entrado nessa caverna, porque ele entrou com a motivação errada. Ele estava querendo se esconder, ele estava com medo. Ele acreditou na mentira do diabo. Eu me lembro que quando eu era estudante de teologia, no meu primeiro ano, eu cometi um erro gravíssimo. Numa cadeira que nem era de hermenêutica, que era interpretação bíblica, era uma cadeira de homilética, eu preparei um sermão. E como estudante, os professores estavam ensinando a gente como preparava um sermão. E eu preparei um sermão sobre o paralítico do tanque de Betesda. E como uma pessoa sempre muito positiva que eu fui, naquela época, no auge, né? Era muito jovem. Então, eu sempre queria ver uma palavra encorajadora nas Escrituras. E eu peguei e fiz aquele sermão de uma perspectiva assim, muito encorajadora, como se aquele homem tivesse muita fé, sabe? Fiz o sermão todo. E eu nunca vou me esquecer daquele dia. O meu professor chegou para mim e disse assim: Thalita, seu sermão tá lindo. É emocionante. Dá vontade de chorar. Eu realmente fui tão encorajado. Só que você cometeu um erro gravíssimo. Esse homem não tinha fé nenhuma. Eu não sei onde você conseguiu achar essa fé que não existia nesse homem. Eu estava fazendo uma exegese. É aquilo que eles chamam, exegese. Eu não estava fazendo a exegese do texto. Eu não estava interpretando o texto pelo que o texto mesmo me dava. Eu estava fazendo uma livre interpretação. Isso é proibido nas Escrituras. Então, o que é que eu estou querendo dizer para você? Eu vou fazer uma exegese do texto. Não tem como defender a entrada de Elias na caverna. Não tem como dizer: Elias entrou na caverna para revigorar suas forças. Não, ele foi revigorado. Mas não foi essa a motivação pela qual entrou. E nós precisamos olhar para a motivação do nosso coração. A gente precisa pensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. Porque às vezes o grande problema de estarmos numa caverna e acharmos que eu só estou descansando um pouco. Vai passar. Já eu saio. É que às vezes a caverna ela é um pouco cômoda. Às vezes a caverna ela se disfarça de descanso. É silencioso, é seguro. A gente acha até que merece a caverna. Mas às vezes a gente chama de pausa aquilo que já virou paralisia na vida da gente. Às vezes a gente chama de processo aquilo que já é uma prisão na nossa vida. E a gente precisa ter muito cuidado para não deixar o descanso virar uma paralisia. Não deixar, vou repetir, o descanso virar uma paralisia. E às vezes a gente espiritualiza com frases: eu estou esperando em Deus. E Deus está dizendo: eu estou esperando em você. Eu estou esperando o momento que Deus vai entrar e me tirar daqui. E Deus está do lado de fora da caverna dizendo: não, eu estou esperando você sair. Você está querendo que eu entre e tire você daí? Eu não mandei você entrar. Se eu não mandei você entrar, logo você deve sair com suas próprias pernas. Sabe, Deus hoje vai nos dar uma palavra assim, sabe? Sabe quando ele dá aquele, como diz o nordestino, aquele saculejo na gente? Porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa. Não, eu entrei nessa caverna aqui. Sabe porque eu estava passando um momento muito difícil da minha vida. Eu precisava descansar. Ok, era o descanso que você queria? Ou você já está numa paralisia e não consegue enxergar? Sabe, nós precisamos olhar para esse texto e entender. Essa não é uma mensagem de condenação ao cansaço. Nem é uma mensagem de condenação ao descanso. Até porque, gente, Deus respeita os nossos limites. Eu amo que no meio dessa crise existencial toda de Elias, ele foi alimentado pelo Senhor. Ele recebeu pão, ele recebeu água, ele recebeu forças para continuar. O problema não é esse. O problema é quando a gente faz do cansaço uma identidade.
O problema é quando a gente começa a se ver como alguém que está quebrado e não como alguém que está em recuperação. Entende? O problema é quando a gente faz da nossa dor a nossa identidade. Tem gente que diz, eu estou descansando. Você não está descansando. Você já está parado há muito tempo e não conseguiu perceber. E Deus já está te chamando, faz tempo. Sai da caverna, sai da caverna. E você está se iludindo, achando que você está descansando. Mas você já fez do cansaço sua identidade. Você já fez a sua dor algo que você abraçou. E Deus está dizendo, eu te dou o tempo do choro, mas não te dou o tempo da murmuração. Eu te dou o tempo de chorar, mas eu preciso te dizer, levanta e anda. Sai dessa caverna. Sabe, hoje eu e você seremos confrontados. Não com as vozes externas. Porque às vezes sofremos com as vozes externas. Mas hoje nós seremos confrontados com as vozes internas. Elas são as mais perigosas. Elas são aquelas que às vezes nos paralisam. É aquela voz que diz assim, não dá mais, não consigo, só sobrou eu, ninguém me ama, ninguém me quer, no meu trabalho é todo mundo complicado. Sabe aquela vozinha da autopiedade? Aquela vozinha da vitimização? Aquela vozinha que a gente insiste em deixar ecoar nos nossos ouvidos e a gente fica se enganando, e a gente, quando se percebe, foi entrando na caverna, dando mais um passo e mais outro. E já saiu daquela área em que ainda tem luz. O começo da caverna, quando a gente vê, já está lá no fim. Já está tudo obscuro. E sair é mais difícil. É por isso que hoje eu quero compartilhar com você que a pergunta do Senhor para Elias, o que você está fazendo aí, é a pergunta que Ele está fazendo para mim e para você hoje. O que você está fazendo nessa caverna? Será que você realmente está descansando? Mais do que perguntar o que você está fazendo aí, Deus está nos perguntando, você vai continuar acreditando nisso? Você vai continuar acreditando nessa mentira que você mesmo está contando? Pois bem, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 18, do verso 36 ao verso 38. 1 Reis 18, do 36 ao 38. Se você não for tocar, para ficar com essa coisa, né? É melhor descer. É melhor. 1 Reis, capítulo 18, do verso 36 ao verso 38. Se você abriu, diga, saia da caverna. Se você não abriu, diga, ainda estou na paralisia. 1 Reis 18, de 36 ao 38, diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também a água secou na valeta. Gente, nós estamos aqui diante de um dos momentos mais gloriosos da trajetória profética de Elias. Ele estava com um altar encharcado de água. Ora, já é milagroso o fogo cair do céu e tocar fogo num sacrifício. Num sacrifício encharcado de água. E mais, ele estava rodeado de um povo incrédulo. Porque uma coisa é você clamar quando tem um bocado de gente que acredita junto de você. Verdade ou não? Coisa boa é você orar quando tem algum intercessor do seu lado. Porque você ora, o intercessor diz, amém, glória a Deus, é isso, Deus vai fazer. Gente, o negócio pega fogo. Coisa boa é você pregar a pessoa, amém, glória a Deus. Entendeu? Porque você entende, a pessoa está recebendo. Agora, coisa ruim é você pregar com a pessoa, não creio. Coisa ruim é você orar por uma pessoa que não quer oração. Uma pessoa incrédula, uma pessoa que não acredita. Coisa ruim é você dizer assim, eu creio que Deus vai fazer esse milagre. Aí a pessoa diz, mas já faz muito tempo. Elias estava assim, diante de incrédulos. Mas ele faz uma oração, ele clama ao Deus de Israel. De forma sobrenatural, o fogo cai sobre o altar.
consome a oferta e não somente a oferta. Restaura a fé daquele povo. Restaura a chama no coração daquele povo que já estava enfraquecido. Foi um milagre público. Foi um milagre sobrenatural. Ele estava vivendo o momento mais apoteótico do ministério dele. Ele estava num momento em que qualquer pessoa olhava para ele e dizia: não tem dúvidas, Deus é com esse homem. Esse é um homem de Deus. Olha só o que é capaz de acontecer depois de uma oração que ele faz. Mas não demorou muito tempo depois da vitória. Bateu na sua porta o cansaço. Bateu na sua porta a perseguição. A euforia daquela vitória foi seguida de uma perseguição de uma mulher, Jezabel. E um homem que tinha enfrentado 450 homens se vê acuado com medo de uma mulher. O medo de uma mulher é um grande contraste para nos deixar uma grande lição. Grandes momentos espirituais não nos imunizam contra esgotamentos emocionais. Não nos imunizam. Nós vamos viver esgotamentos emocionais. Por quê? Porque o fogo no altar não significa ausência de fadiga na alma. Às vezes a gente está cheio de fé, às vezes a gente está na caminhada com o Senhor, mas a alma está fadigada. A alma está cansada. E deixa eu te dizer, vencer uma batalha não significa que você está pronto para a próxima guerra. Às vezes você não está pronto. Muitas pessoas se enganam, elas pensam assim: a luta drenou minhas forças. Eu fiquei sem ânimo para continuar. Luta drena. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vitória também. Depois que você vive uma grande vitória na sua vida, uma grande conquista, perceba, você também pode passar por um momento de cansaço. Porque a vitória, a alegria, a euforia, a conquista que você viveu também pode ter drenado sua energia, sua força, e foi isso que aconteceu com Elias. Ele foi drenado depois de um grande mover, depois de um grande momento. E ele não errou por estar cansado, ninguém erra por cansar. Ele errou por não perceber o momento de parar, descansar e ser curado. Ele errou por não ter entrado com a motivação certa dentro da caverna. Isso significa que às vezes o fogo pode se apagar dentro de nós. Até as pessoas mais espirituais podem desistir. Até as pessoas mais próximas de Deus podem se cansar. E sabe o que é que eu aprendo nesse texto? É que Deus não despreza os cansados. Deus não despreza os cansados. Sabe, eu sempre fui uma pessoa com muita energia, muita. Eu sempre fui uma pessoa para cima, vamos lutar. A palavra de fé, de esperança. Quando ninguém acreditava, eu digo, Deus pode. Eu me lembro de tantas vezes na minha juventude, não que eu esteja velha, por favor. Mas logo no começo do ministério, sabe quando ninguém podia mais crer, só eu e Arthur que tinha que crer, a gente tinha que crer. E eu dizia, Deus vai fazer, amor. Não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai colocar esse homem na mão da gente. A gente vai comprar um terreno. Parecia coisa de louco. Gente, só quem viveu a história da Igreja do Amor com a gente pode olhar e dizer assim, coisa de gente doido. Não tinha como nada disso acontecer. Eu ia pra cima, sabe aquela pessoa que eu não quero saber. O não eu não aceito, eu vou atrás do sim. Eu sempre fui essa pessoa. E eu tinha tanto orgulho de dizer assim, que eu nunca tive vontade de desistir. Às vezes a gente tem esse orgulho dentro da gente, né? Eu não... Às vezes me faziam podcasts e as pessoas me entrevistavam. Em algum momento, no meio da luta ministerial, você teve vontade de desistir? Eu tinha um orgulho de dizer, não, eu nunca passei por isso. Porque, de fato, mesmo diante de muitas lutas, esse sentimento não tinha entrado no meu coração. E, às vezes, Deus permite a gente passar por um momento de esgotamento, de cansaço e de tristeza, só para dizer, tenha calma. Deus não desiste dos cansados. Deus não desistiu de Elias. Ele disse assim, Elias, você vai comer, você vai se fartar, mas ainda tem uma missão para você completar. Não sei como você chegou aqui, se hoje você se vê como alguém cansado. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, os homens que mais brilham diante dos outros são muitas vezes aqueles que mais sangram quando estão sozinhos. Essa é uma grande verdade.
Os homens que mais brilham diante dos outros são aqueles que mais sangram sozinhos. Elias sangrou e Deus viu aquele sangramento. Elias chorou, Deus viu aquele choro. Elias cansou, Deus viu aquele cansaço. Sabe, Deus vê o nosso cansaço. Deus entende a nossa dor. Ele sabe tudo isso, mas Ele não valida nossas desculpas. Ele não valida as nossas desculpas. Ele vai nos dar um tempo de descanso. Ele vai nos dar o pão, Ele vai mandar um anjo. Mas tem uma hora que Ele vai fazer assim: o que é que você ainda está fazendo aí dentro? Porque o ensinamento de Deus para mim e para você hoje é: cuidado, cuidado. Talvez você esteja chamando de descanso aquilo que hoje é uma paralisia. Deus dá o tempo do descanso para a gente, mas não nos dá o tempo da paralisia. Ele vai bater na porta da nossa caverna. Ele vai bater na nossa caverna e vai dizer assim: eu vim aqui para falar com você. Porque talvez até agora você só está ouvindo as vozes da sua mente. Você só está ouvindo as vozes do seu medo. Você está só ouvindo as vozes da insegurança. Você está ouvindo as vozes do inimigo. Mas eu vim aqui na porta da sua caverna para você ouvir a minha voz. Sabe, Deus está batendo a porta da nossa caverna para dizer assim: vamos parar de ouvir essa mentirinha que você mesmo está contando para você? Vamos parar de ouvir essas vozes que o inimigo está tentando fazer você acreditar, quando uma voz apenas é suficiente você ouvir: a minha voz. Qual é a voz que a gente está ouvindo na nossa caverna? A gente já aprendeu que ninguém está imune. Às vezes uma Jezabel pode nos perseguir. E às vezes a gente lutou contra 450 homens. Às vezes a gente viveu momentos espirituais apoteóticos. Às vezes a gente orou e o fogo caiu do céu. Às vezes a gente estava tão cheio do Espírito Santo que milhares de vidas foram tocadas, foram salvas, foram restauradas. Mas tem um momento que uma Jezabel derruba a gente. Uma perseguição, uma intimidação, e a gente se frustra, a gente se cansa. E o perigo não é cansar. O perigo é acreditar na mentira depois do cansaço. O perigo é acreditar que não tem mais jeito. O perigo é acreditar que você deve estar ali, que você não deve sair dali. Nós precisamos entender. Existem momentos que o fogo se apaga por dentro. Pode estar tocando fogo do lado de fora. Mas a gente diz assim: rapaz, eu até sei quem eu sou, mas eu não tenho força para ser quem eu sou. Você já se viu num momento como esse? Que você pensa assim: rapaz, eu até sei quem eu sou. Eu tenho certeza do que Deus pode fazer através de mim. Eu sei da minha capacidade. Eu sei do potencial que Deus colocou em mim. Eu sei que eu posso vencer essa guerra, mas não tenho força para isso. É aí que vem a voz do Senhor. A voz que te encontra dentro da caverna. 1 Reis 19, do 13 ao 14, diz assim: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Às vezes Deus nos faz uma pergunta, não para obter uma resposta, não para saber de fato a resposta daquela pergunta. Ele nos faz uma pergunta para revelar o que está preso dentro de nós. Deus fez uma pergunta e Elias vomitou. A autossuficiência e o orgulho dele. Vomitou. Deus fez uma pergunta e aquilo que estava preso no coração dele, ele disse: só eu restei. Isso era verdade? Não. Ainda haviam 7.000 em Israel que não haviam se curvado. Mas ele estava assim: só eu restei. Elias estava frustrado. É como se ele tivesse dito: eu estou revoltado porque Acabe e Jezabel não decidiram crer no meu Deus. Estou revoltado porque eu perdi essa guerra. E aí ele responde com o mesmo discurso de antes: eu fiquei sozinho. Todos me abandonaram. Todos estão mortos e agora eles querem me matar. De fato, Elias não estava sendo vencido por Jezabel. Ele estava sendo vencido pela mentira que ele mesmo acreditou.
Ele estava sendo vencido pela mentira que ele mesmo contou para ele. Ele estava sendo vencido pelas vozes internas. Muitas vezes nós estamos sendo vencidos pelas vozes internas. A mentira que nós acreditamos. Eu sempre digo, o maior campo de batalha da vida da gente não é externo, é interno. O maior campo de batalha da vida da gente, o inimigo mais poderoso, é aquilo que você alimenta dentro de você. São as palavras que você fala para você. O problema de Elias não era a realidade, era a lente com a qual ele enxergava a realidade. Ele estava olhando para a realidade na lente da dor, na lente do sofrimento. E sabe, isso é humano. Às vezes a gente está sofrendo, às vezes a gente está sofrendo uma perseguição de fato. Nós vivemos momentos assim. Intimidação, traição. A gente precisa ter muito cuidado para que em momentos de sofrimento a gente não enxergue a realidade a partir da ótica do sofrimento. A gente precisa enxergar a realidade a partir da ótica de Deus. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente tem que dobrar os joelhos e dizer, Deus, o diabo está mentindo para mim. Eu mesmo estou mentindo para mim. Eu estou querendo acreditar que eu não consigo sair dessa. Mas me deixa chegar para fora. Me deixa olhar do lado de fora. Sabe quando você vê de fora que você consegue enxergar o todo com mais clareza? Essa oração a gente precisa fazer. Deus, deixa eu olhar essa luta assim, do lado de fora. Porque quando você olha do lado de dentro da dor, sua visão fica embaçada. Você não consegue perceber. Sabe, a voz de Deus é clara. A voz de Deus traz direção para mim, traz direção para você. A voz de Deus sempre vai nos tirar da estagnação. Mas a voz da caverna é perigosa. Porque soa lucidez. A voz da caverna. Soa. Parece que é justo. Parece que é reta a voz da caverna. Já viu quando você sofre uma injustiça? E a voz da caverna diz, você não merecia isso. É justo. É bom, a voz da caverna é gostosa. Acalenta a alma, afaga. Vamos falar a verdade? Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque por mais lucidez que pareça, ela está travestida de engano. Ela está tentando nos enganar. Sabe, é aquela voz que repete várias estatísticas internas que nunca foram confirmadas por Deus. É aquela voz que repete a razão e nos tira da fé que o Senhor nos dá. E aí, às vezes, a gente começa a ouvir essa voz e começa a repetir palavras e frases. A gente faz essa voz virar não somente um ecossistema dentro da gente, faz virar um decreto. Porque a gente repete, a gente fala. E aí a gente começa a viver aquilo que a gente começou a falar. Não vou conseguir, não é para mim, é impossível, esse processo já é perdido. Eu não tenho mais força, eu já fui uma pessoa mais forte. Eu já tive mais resistência. Eu acho que o meu melhor momento já passou. Você consegue identificar essas vozes? Cuidado. Quando você não somente ouve essas vozes, quando você fala elas, você está liberando um decreto no mundo espiritual. Você não pode falar aquilo que Deus não falou. E às vezes a caverna vai ser alimentada por isso. Por crenças silenciosas, por palavras ditas que não deveriam ser ditas. E essas frases na nossa vida, elas são um veneno lento. Vai matando todo dia. Toda vez que você ouve uma voz na sua mente de desesperança, de falta de fé, e você reproduz em palavras, é um veneno lento. Você toma todo dia um pouco e não percebe. Você está morrendo. Porque você não está se alimentando da palavra que é viva. Você está se alimentando da mentira que destrói. A W. Tozer, que é um grande escritor e que eu gosto muito, ele disse assim, a parte mais importante de uma pessoa é o que ela acredita sobre Deus e sobre si mesma. Essa é uma grande verdade, gente. É por isso que eu sempre preguei sobre identidade, eu sempre bati nessa tecla. Gente, a parte mais importante é o que você acredita sobre Deus e o que você acredita sobre você. Porque se você crê que você foi abandonado, você vai viver como se tivesse sido abandonado.
Se você crê que você é pequeno, você vai fazer o quê? Você vai se esconder. Se você crê que já passou seu tempo, sabe o que é que vai acontecer? Você vai deixar de sonhar. Se você crê na mentira do diabo, você vai vivê-la. Mas se você crê que ainda não terminou, se você crê que Deus ainda tem um propósito, se você crê que Deus pode fazer, você volta a caminhar. Você volta a sonhar, você volta a ter fé, você volta a ter esperança. Talvez você está dizendo assim, estou sem fé, estou sem esperança, não consigo andar, porque você está acreditando na mentira. Você acreditou, eu estou abandonado, vai viver como um mendigo abandonado. Eu sou muito pequeno, vai se esconder. Quem se vê pequeno não tem coragem de enfrentar a arena da vida. Esses dias eu estava conversando com a minha filha Sara. Ela pregou sexta-feira no Start. E toda vez que ela vai pregar lá, ai mãe, ora comigo, mãe, ora comigo, mãe, ora comigo, mãe, meu coração está acelerado, mãe. Ai mãe, ela fica com aquela tensão. Normal. Essa tensão na medida certa é boa. Porque ela significa que você não tem autossuficiência. Que você depende de Deus, que é difícil. Se você pensa, já tá ganho, é perigoso. Mas ao mesmo tempo eu disse assim para ela, minha filha, deixa eu te ensinar algo que mamãe aprendeu ao longo da vida, ao longo dos anos. Quando você for ministrar, para Deus você reconhece sua insignificância. Para Deus você se ajoelha, para Deus você diz, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, se a tua presença não for comigo, não deixa eu subir. Deus, me dá graça, me dá unção nova, me dá uma palavra de sabedoria, me dá uma palavra de conhecimento. Deus, eu preciso de ti. Mas quando você vai enfrentar o altar, você vai confiando em Deus. Você levanta a sua cabeça e diz, Deus vai me usar hoje. Hoje vai ser a melhor noite da minha vida. Sabe por quê? Porque se você acreditar que tudo pode dar errado, a probabilidade de dar é maior. Fique nervoso numa apresentação importante. Eu odeio ficar nervosa. Eu não gosto. Eu prefiro vir com força. Eu prefiro vir confiante. Sabe por quê? Porque aquilo que você fala para você, você termina acreditando. E aquilo que você acredita, você termina vivendo. Hoje Deus quer confrontar essa narrativa que você repete há anos para você. Essa narrativa, nada dá certo para mim. Na minha família, tudo dá errado para mim. Tem gente que vive uma narrativa há anos. É muito difícil. Não vou conseguir. Já passou. Que mentira é essa que você está contando para você? Está na hora de apagar as vozes internas. E não importa quantas vezes você repetir uma mentira, uma verdade pode mudar tudo. A voz certa pode apagar todas as outras vozes. Mesmo que as outras vozes pareçam brigar dentro do seu cérebro o tempo todo, falando muitas mentiras para você, te perturbando. Deixa a voz certa inundar. Deixa a voz certa entrar na caverna. Deixa a voz que te tira dela ser maior do que todas as outras. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Em último lugar, Deus não vai te deixar nessa caverna. Deus não vai te deixar preso a mentiras. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, do verso 15 ao verso 18. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Gente, eu amo esse texto. Porque vamos falar a verdade, Elias estava acreditando na mentirinha, estava preso naquele vitimismo, naquela choradeira. E o Senhor nem sequer discute com ele. Deus até ouviu a repetição da dor de Elias, mas não validou. Deus não ficou assim, não, Elias, olha só, não fica pensando assim não. Estou achando que você está aumentando sua dor, estou achando que você está, aumentando esse problema. Nem tempo com isso ele perdeu. Você consegue perceber? Porque eu acho que se Deus estivesse dizendo assim, olha Elias,
Não, Elias, para, não é bem assim não. Aí era que ele ia dizer, é verdade, Deus, é assim. Não fica achando que quando você chegar para chorar para Deus, Deus vai dizer, não é bem assim não, filha. Porque se ele falar isso, aí que você fica, Deus, é porque o Senhor não viu. Aí que você tem argumento para falar. O que é que Deus faz? Ele dá uma ordem. Ele disse assim, volte. Ele escutou a dor de Elias, ele escutou. Mas ele não aumentou na conversa fiada. Ele disse, Elias, volte. Elias queria morrer, Deus estava dizendo, não, ainda tem uma missão para você completar. Você ainda tem reis para ungir. Você ainda tem profetas para ungir. Você ainda tem um trabalho, está pensando que está fazendo o que aí preso? Eu vim aqui para tirar você e voltar para a missão. Sabe, Deus escuta a gente. Ele tem compaixão. Ele se compadece. Mas às vezes ele não vai validar a nossa reclamação. Ele não vai validar a nossa murmuração. Sabe por quê? Porque na caverna a visão de futuro da gente é entenebrecida. Mas a de Deus não é não. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar em uma caverna e você não consegue ter nenhuma expectativa de futuro. Sabe aquele momento que você parou de sonhar? Não tem força, parei de sonhar. O que é que vai acontecer daqui a 2 anos, 5 anos? Você não tem nem força para pensar num futuro brilhante. Deixa eu te dizer, você pode não ter, mas Deus continua tendo. Você pode estar num buraco fundo que está tudo escuro. Deus está dizendo, para mim não tem nada escuro. Para mim eu já sei o que precisa ser feito. Tem um profeta para ser ungido, tem outro rei para ser ungido também. Tem uma guerra para ser conquistada e você será a pessoa usada. Então mesmo que você não esteja enxergando nada, isso não significa que Deus não está enxergando. Por isso que Deus olha para Elias e diz assim, Elias, vamos parar de ladainha. Ele não falou isso não. Mas ele disse assim, volte. Era o mesmo que dizer isso. Ele está dizendo, volte para o lugar da sua missão. A ordem de Deus vai revelar um princípio. Que quando a gente não souber o que fazer, a gente pode continuar trabalhando. Eu não sei se você conseguiu entender a profundidade do que eu estou falando. O mundo está dizendo assim, quando você não souber o que fazer, não faça nada. O mundo está dizendo, quando você não souber o que fazer e estiver muito cansado, descanse. Fique parado no seu lugar. Deus quer que você recobre as forças. Deixa eu te dizer uma coisa, vai para as escrituras. Que Deus até vai deixar você descansar um pouquinho. Mas sabe como é que Ele vai curar você? Não é no descanso. Ele vai curar você no movimento. Ele vai curar você na atividade. Como foi que Deus curou Elias? Ele disse assim, volta Elias. Você vai ser curado ungindo. Você vai ser curado levantando. Você vai ser curado servindo. Você vai ser curado levantando quem eu mandei você levantar. Você consegue perceber? Tem gente que para de servir. Tá? Não sei quantos anos na igreja. Não, eu estou num período de descanso. E Deus está olhando, eu sei. Já fez da caverna a paralisia. E tá achando que é espiritual. Não. Isso é só uma desculpa sua para não voltar para a missão. Mas eu estou ferido. Você é curado na missão. Você é curado no movimento. Todas as vezes que eu me cansei, em nenhum momento eu parei. Eu poderia estar descansando, mas eu estava em movimento. Eu estou há 2 anos e 6 meses, 7 meses aqui nessa nação. Eu nunca faltei um culto da igreja. Isso não significa que não teve um dia que eu não me levantei triste. Isso não significa que não teve um dia que eu estava mal. Que eu estava com problemas gigantescos. Não significa que agora, no momento que eu estou, a minha vida está super fácil. Eu posso estar enfrentando os problemas mais duros e mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida. Mas deixa eu te dizer, a cura acontece no movimento. A cura acontece servindo. A cura acontece trabalhando. A cura acontece quando a gente entrega para o outro aquilo que a gente acha que não tem força para dar. A cura acontece quando a gente está ungindo outros. Nós precisamos entender que Deus reacende o chamado de Elias no meio do cansaço dele. Eu amo que Deus não despreza nada, né? Até maldição Ele transforma em bênção. Gente, se Deus só esperasse os momentos que a gente estivesse cheio de força, de alegria e de vigor para usar a gente, era muito tempo perdido. Porque esses momentos às vezes são poucos na nossa vida. Grande parte dos momentos da nossa vida são enfrentando guerras espirituais. Dores, traições, portas fechadas.
Se a gente só for esperar para tudo ficar bem, para a gente ser usado por Deus, você não vai ser usado por Deus. Ser usado por Deus é nos dias bons e nos dias maus. É cheio de alegria e quando você só sente tristeza. Ser usado por Deus é uma escolha de dizer assim, eu vou lutar o tempo todo para sair da minha caverna. Eu como pão, mas como andando. Eu como pão, mas como obedecendo. Deus não ficou discutindo com Elias. Ele deu uma ordem. Ele deu uma instrução. Às vezes a gente só quer discutir e não quer obedecer à instrução. Deus não desiste de profetas cansados. Deus não desiste. Deixa eu te dizer, Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Por mais que a vida às vezes nos coloque em situações difíceis, os problemas acontecem, circunstâncias, pessoas, Jezabéis, Acabes. Deus não desiste. Deus não espera o melhor momento da gente para dizer assim, sai que ainda tem uma missão para você cumprir. Deus vai dizer assim, o que você está fazendo aqui? Você ainda vai continuar acreditando nessa mentira? Ou você vai se levantar na força que eu mesmo te capacito para continuar sendo usado por Deus? Sabe, talvez você pode ter começado essa mensagem com essa alma assim, angustiada, presa numa tristeza, num cansaço, numa fadiga, que não vai embora. Você já tentou descobrir de onde vem. Deixa eu te dizer, para de perder tempo pensando na tua fadiga e começa a colocar toda a sua energia pensando em sair da caverna. Porque tem gente que gosta de ficar na caverna. E ela se lambe na caverna. Mas deixa eu te dizer, todos os dias você tem que levantar e dizer assim, Deus, hoje é mais um dia para eu sair da minha caverna. Deus, me dá mais uma direção. Acende mais uma luzinha aqui, nesse lugar escuro que eu estou, para eu enxergar só esse passo. Se hoje eu der um passo para frente, eu já estou feliz. Melhor do que ficar parado. Verdade ou não? Tem dias que a gente vai dar um passinho de tartaruga, né? Aquele só de um pezinho. Tem dias que vai ser um passo mais largo. Mas é melhor dar um passo do que a paralisia. É melhor escolher concordar com Deus do que concordar com os nossos medos. É melhor escolher concordar com Deus do que concordar com as nossas guerras. É melhor escolher concordar com a voz de Deus do que com as vozes das pessoas. É melhor concordar com a voz de Deus do que concordar com as vozes internas. É melhor concordar com o que Deus pensa do que com o que os outros pensam. É melhor concordar com a fé que enxerga o sobrenatural do que com os olhos que nos mostram o racional. É melhor concordar com Deus. Porque se você escolher concordar com as vozes internas, você vai ficar para sempre em uma caverna, se enganando, achando que você está descansando, quando na verdade você está em uma posição cômoda. Você precisa se lembrar, o que enfraqueceu você não foi a guerra. E nem foi a vitória. Foi a mentira que você acreditou depois dela. Se você não conseguir decorar nada, pegar nada do que eu falei para você hoje pela manhã, eu quero que você entenda essa verdade. O que cansou você não foi uma batalha. O que cansou você não foi uma grande conquista. O que cansou você foi a mentira que você acreditou depois de cada conquista e de cada guerra. Sabe, esses dias eu estava pensando e meditando. O que cansa a gente não é aquilo que a gente pensa que cansa. Durante muitos anos, eu sempre servi a Deus com intensidade. Né? Máxima, se eu posso dizer assim. Talvez eu não esteja na minha intensidade mais acelerada. Mas eu sempre tive muita energia. E todo mundo que me conhece fala, menina, eu queria ter só metade da energia de Thalita. E eu já viajei muito, olha, eu peguei muito avião de madrugada, eu dormi pouco, eu me cansei, eu atendi tantas pessoas, eu já fiz viagens e que eu tinha que abraçar 2.000 pessoas. Imagina, você sentar numa fila e ficar 3 horas seguidas orando e falando, orando e falando. E às vezes eu tinha realmente um cansaço físico, que é normal, a gente é ser humano. Às vezes eu chegava no hotel e só queria dormir. Mas deixa eu te dizer, não é o cansaço físico que destrói a gente. Não é. É o desgaste espiritual, emocional.
Tinha lugares que eu cheguei e que ali tinha uma liberdade do Espírito. As pessoas queriam ouvir a voz de Deus. E as pessoas tinham fome e sede. Elas estavam naquela sintonia. Eu queria entregar, elas queriam receber. O fogo vinha, a presença vinha. Tinha respeito. Mas tinha lugar que só tinha intimidação. É duro dizer, mas tinha lugar que era inveja. Tinha lugar que eram palavras duras. Tinha lugar que só tinha Jezabel. E eu dizia, por que me trouxe? Mas às vezes o inimigo tenta nos colocar no arraial dele para nos destruir. Mas a gente precisa saber discernir as nossas guerras. E entender que às vezes aquilo que a gente pensa que é o que está nos cansando, na verdade não é. Na verdade o que está nos cansando é acreditar no que Jezabel falou. É acreditar na perseguição. Sabe, Deus nos trouxe hoje aqui para mudar a nossa mentalidade. Um atleta, quando ele corre, se em algum momento da corrida ele tropeçar e cair, isso não é o mais importante, se ele se levantar e completar a prova. Tem momentos que a gente pode cair, tem momentos que a gente pode cansar, mas a gente tem que ter em mente, eu vou completar a prova. Eu não vou desistir. Ai, tudo está dizendo que é muito difícil isso. Gente, como é difícil o ministério, é difícil que só. Se você soubesse o nível de lutas e de guerras que a gente enfrenta. Às vezes a gente vai passar a vida inteira, 10 anos, 15 anos, 20 anos, acreditando numa pessoa. Investiu 20 anos, perdeu o que você investiu. Dói? É difícil? É. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente acreditar nesse negocinho, que o diabo está dizendo pra gente, que é mais difícil do que ouvir a voz de Deus para dizer, eu te capacito, volta para a missão, a gente morre na caverna. Deus quer fazer coisas novas no nosso meio. Eu não sei se você chegou aqui hoje e disse assim, estou cansado, minha alma está fadigada. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero que, assim como Elias, você receba o pão e água fresca para continuar a caminhada. Porque Deus não nos chamou para desistência. Eu vou dizer mais uma vez, Deus não nos chamou para desistência. Não, eu vou falar mais uma vez. Deus não nos chamou para desistência. Deus nos chamou para continuar. É grande. Era grande a luta de Elias. Mas tem uma hora que Deus vai dizer, sai daí, volta. Volta. Volta para a sua missão. Eu quero falar com você que está aqui. Talvez você serviu a Deus com tanto afinco. E hoje você se vê assim, não, eu estou descansando. Não. Talvez você não esteja descansando, tá? Talvez você tenha aceitado a paralisia na sua vida. Talvez no Brasil você era líder. Líder de célula, servia, abria a porta da sua casa. Aí você chega aqui na América e fala, não, aqui dá muito trabalho. Eu trabalho demais. Não dá. Sabe o que é isso, né? Eu preciso desenhar? O nome disso é paralisia. E você espiritualizou a sua paralisia. Você deu uma desculpa para a sua paralisia. Esses dias eu fui pregar em Tampa. Que coisa linda. Uma igreja com 1 ano. Eu perguntei, quantas células? Eles disseram assim para mim, 14. Eu, 14? Em 1 ano? Quase que eu me sentei. 14 células em 1 ano? Sim, 14 células em 1 ano. Deixa eu te dizer, eu posso fazer a minha parte, mas você também precisa fazer a sua. Eu posso ser resistente até o fim, mas não dá para ser só um. Tem que ter 7.000 que não se dobram. Se a gente está querendo cumprir um propósito de Deus, Deus está dizendo, ei, está na hora de você dizer se você é o que está descansando ou se você é o que está parado. Está na hora de você confrontar essa mentira que você acreditou. Ah, não é o momento para mim agora. É a sua desculpa. É o que você está dizendo para não cumprir a sua missão. E Deus está dizendo, sai daí, Elias. Tem uma missão para você cumprir. Tem pessoas para você ungir. Você pode estar triste, você pode estar cansado, mas eu trouxe você aqui hoje para dizer, saia dessa caverna. Saia dessa apatia. Saia dessa paralisia. Pare de dar desculpas. Pare de reclamar. E diga, eu vou sair. Eu vou andar. Porque eu vou viver coisas novas.
estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.